E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez nesse podcast. Não esqueça esse nome, hein? Velhinhos? Nem tanto. Nem tanto. Esse nome aqui foi um nome que nós demos, que a gente está sempre na ativa, né, pessoal? Está sempre aí trabalhando e tal, né? Fazendo uma coisa ou outra. Então, é lógico, todos aqui têm uma idade, né? Uma idade assim... Eu, pelo menos, tenho 64. Daniel tem... Vou fazer 64 mês que vem, junho. Os mais bebês aqui são... Nós estamos na casa dos 50 aí, né? Então, 51, né? Mas nós percebemos que estamos sempre assim na ativa e tal, e por isso que ficou esse nome, Velhinhos Nem Tanto. Então é muito legal ter você aqui com a gente mais uma vez. E como eu falei no primeiro, compartilhe esse podcast, ofereça para os seus amigos. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida nesses momentos que vão passar aqui novamente de bênção, né? De palavras que servem para nós, para vocês que vão assistir também. Então, fique conosco. E que Deus te abençoe muito nesse tempo que vamos passar aqui agora. Ok, gente? Amém, amém. Um assunto que pegou muita gente aí, né? Algum tempo atrás aí foi aquela questão da pandemia, né? Como é que foi lá? Vamos lá. Bom, me apresentando, já que estamos no outro podcast. Para quem não sabe, eu sou Anésio Rodrigues, pastor da Comunidade Carisma, em Osasco. Casado com a Magda, 2 filhos, André e Eduardo, Dedé e Dudu. Né? André tem 31 anos de idade, ele é um astrofísico. O Eduardo é formado em administração, mas um irmão, um querido, um suporte maravilhoso ao ministério. Acredito até que pode seguir esse legado do pastorado também, músico. Ele é muito bom. E essa é a minha vida, esse sou eu. Mas vamos lá. Já é vovô? Hã? Já é vovô? Não sou vovô, não. Não? Não sou, não. Então vamos pedir para os nossos filhos lá, meu mais velho é casado já, mas... Ainda não. Ainda não, tá certo. E é que eu sou novinho ainda, entendeu? Mas vamos lá, pandemia, gente. Pandemia, nós fizemos o seguinte, a Carisma, lá em Osasco, nós fomos a primeira igreja a fechar. Por causa da pandemia. Nós não esperamos o governador mandar fechar. Nós achamos que era melhor. Nós entendemos que muita gente junto, isso ia matar muita gente. Sim. E eu não queria ser culpado disso. Julguem como quiser julgar, que eu estou dando minha opinião, quem achar que foi falta de fé, quem achou que cloroquina resolveria, que tome. Eu segui, eu gosto da ciência, gosto muito de ciência. Aliás, para você ter uma ideia, se você me perguntar qual das coisas que você mais estuda, além da Bíblia, ciência. Eu gosto de astronomia e arqueologia e história. Eu sou fã disso, estudo bastante isso. Então, eu entendi que era hora da gente se retirar. Começamos reuniões a partir da minha casa, né? Montei um estúdio em casa, na minha casa, e dali eu falava com a igreja. Foi triste, porque nós acompanhamos de perto. Tivemos a perda de muita gente, né? Você imagina num universo aí de, na época, sei lá, éramos quase 4 mil pessoas, né? Então você tem aí um universo de muita gente que nós acompanhamos o tempo todo, aquela história, né? Adoeceu, foi lá, pôs respirador, virou, morreu, né? Eu fiz funeral por videoconferência, por celular, porque não pude entrar no cemitério. Tomamos todos os cuidados possíveis e fomos a última igreja a voltar. Mesmo depois que foi liberado, nós resolvemos não voltar. Nós achamos que era melhor, era mais seguro. Os irmãos que são da nossa comunidade e que frequentam lá, todos acham que foi a melhor decisão que nós tomamos. Né? Foi esse momento difícil para todos. Nós procuramos consolar os irmãos, né? Oferecemos o espaço da nossa comunidade para a prefeitura, caso ela quisesse montar um hospital de emergência, que utilizasse lá nosso espaço. Lá é um salão, gente, é um lugar. Né? Então, oferecemos. Não foi necessário, mas se fosse, lá seria o local. Porque nós estamos ali para servir a cidade. Exatamente. Orientando nossos irmãos a tomarem todos os cuidados possíveis. Né? E foi assim. Né? Foi assim que aconteceu. E nessa de você fazer esses cultos online, como é que fala? A visualização, o pessoal assistindo, era a mesma que nos cultos normais? Era maior, né? Era maior? Era maior. Olha só, hein? Bem maior. Aliás, hoje a gente não alcança o que alcançava naquele tempo, né?
Que coisa, hein? Era bem maior. Porque aí é tio, avô, avó, é outras pessoas, outras igrejas também, né? Certamente, A igreja né? cresceu na pandemia. A igreja cresceu na pandemia, é verdade, sim. Cresceu mais ainda e eu acredito que soubemos usar os meios digitais para isso, né? Eu me lembro que muitos anos antes, eu falava com pastores quando eu dava alguma palavra dentro do Conselho de Pastores de Osasco, por exemplo, eu falava, irmãos, põe a igreja na internet, né? Transmita os cultos. Tem pastor que falava, não, porque transmite o culto, a pessoa fica em casa e não vem para o culto. Tal. Eu falava, irmão, põe na internet, é importante. Não é? Só para você ter uma ideia, uma coisa interessante. A Carisma começou em 1994. Então, a gente nunca sabe a data lá. A data da Copa é final de junho, mas a data daquela inauguração lá é em setembro. Então, a gente geralmente comemora em setembro. Em setembro, a internet começou no Brasil. Em setembro. Eu já conhecia a área de tecnologia, porque eu era da área de tecnologia. Então, eu conhecia bastante. Eu já acessava as BBS, né? Quem conhece BBS é a avó da internet, né? Você entrava e se conectava numa BBS primeiro, antes, e depois, quando saiu a internet, você se conectava na BBS para se conectar na internet. E aí, logo nos organizamos. Janeiro de 95, nós colocamos uma página na internet. E eu me lembro que saiu uma reportagem, eu não lembro se da Veja ou qual que era, que começando a falar dos evangélicos na internet. E colocou assim, né? Em São Paulo, né? Algumas igrejas colocou. A primeira igreja na Zona Oeste foi a Comunidade Carisma, em Osasco. Isso lá em 95. Sim, que legal. Né? Legal. Então, a gente sempre procurou ser assim, bem... falar a linguagem dos nossos dias, Isso. né? Falar a linguagem do nosso tempo. A nossa comunidade, eu me lembro uma vez que eu fui num encontro de uma determinada igreja, e o irmão até falou assim comigo, pastor, vamos lá, dar uns glória lá na igreja. Eu falei, irmão, fica à vontade, mas vou te falar bem claro, tá? Talvez você não vá gostar da igreja. Por quê, pastor? Eu falei, irmão, é porque assim, lá é mais uma igreja para quem não gosta de igreja. Lá a gente quer atingir a pessoa não cristã. Sim. Nós não somos uma igreja introvertida, com a vértice voltada para dentro. A igreja introvertida, ela fala o evangeliquez, ela não fala o português. Ela se veste diferente de todo mundo, né? Então, nós somos uma igreja voltada para fora, com a vértice voltada para fora. Eu quero alcançar o que não foi alcançado com o evangelho. Sim. É ele que eu quero alcançar. Então, o estilo leve de ser, até hoje a gente usa essa expressão, uma igreja leve, né? Estilo leve de ser, eu não estou falando leviano. Leviano é outra coisa, tá? Não é isso. Leve. Eu tenho igreja que põe peso demais. Peso que Jesus não colocou, o pessoal coloca. Então, eu acredito que a igreja precisa estar mais antenada, falar a linguagem dos nossos dias, a linguagem que o povo entende. Porque Jesus, na época dele, falava uma linguagem que o povo entendia. Ele falava exemplos de agricultura, porque o povo era agricultor. Falava exemplo de pesca, porque o povo era pescador. Né? Falava exemplo pastoris, porque você tinha lá um povo pastoril. Agora, o que nós vamos fazer dentro da Grande São Paulo? Com asfalto, com tecnologia, com inteligência artificial? Qual é a linguagem que nós vamos usar? Quais são os exemplos que nós vamos usar? Então, nós precisamos falar uma linguagem para os nossos dias. Então, nessa época da pandemia, nós procuramos nos conectar o máximo possível com aquilo que era, assim, conectado com uma linguagem que tinha a ver com apoiando as obras da ciência na época, torcendo para que encontrasse uma vacina que resolvesse isso, né? Sem ficar com essas neuras de evangélico aí que andou falando, porque a vacina está instalando o chip chinês dentro de você. Cadê? Agora, cadê esse pessoal? Pega essas gravações e põe no ar agora e fala. Cadê? Cadê que a gente virou jacaré? Não, entendeu? Cadê? Entende? Por que não pega isso e coloca agora na mesa? Não é? Então, eu acho que a igreja precisa melhorar um pouquinho nesse sentido. Ainda hoje. Pegando o gancho aí do que você falou, né? Que vocês foram para a internet, foram os pioneiros nisso, né? A gente percebe hoje que muitas igrejas, a grande maioria, estão diminuindo a quantidade de cultos. Antigamente tinha culto de domingo, 3, 4 cultos, de quarta, de quinta, de terça. Hoje tem igreja que tem culto só de domingo de manhã, né? A que você atribui isso? O que você acha que... Por que está acontecendo isso? Olha, eu acho que cada igreja deve ter a sua razão para isso. Eu vou falar lá da Carisma. Carisma, se você falar culto público, é só de domingo. Agora eu respondo a minha lá. Por quê?
Nós moramos, assim, para você ter uma ideia, se você mora para lá de Osasco, Carapicuíba, Jandira, por exemplo. Você mora em Jandira e você trabalha lá na Paulista, você vai levar de carro 2h20, mais ou menos, ou 2h10. Então, imagina uma pessoa que leva 4 horas do dia dentro de um carro. Por exemplo, que hora que eu vou pôr esse culto no meio da semana? Se eu colocar o culto às 8, ninguém chega. O cara ainda está no trânsito. Se ele saiu às 6 ou 7 ou 6h30 do Fora trabalho. aquele que vem de trem, de ônibus. É. Então, tem tudo isso. Tem tudo isso. Então, o que nós temos? Nós temos muitas reuniões, Sim. mas reuniões pequenas, Uhum. né? Então, nós somos uma igreja que nós utilizamos um sistema chamado rede ministerial. Então, nós trabalhamos através dos ministérios da nossa comunidade. Você chega na nossa comunidade, você é desafiado a participar de alguma coisa. Sim. Quando você participa, dentro daquele participação, tem grupos pequenos, você tem ali comunhão entre os irmãos, encontros esses irmãos, que são informais, que cada um tem lá o seu horário. Claro, a Carisma, ao longo da semana inteira, tem funcionamento lá, tem coisas lá. Agora, o culto mesmo é domingo, quando nós reunimos todo mundo. Agora, é claro, tem encontro de homens, tem encontro de mulheres, tem encontro de adolescentes, Sim, tem sim. encontro de jovens. Sim. Mas tem tudo isso, tem. Encontro de A casais. semana inteira, encontro de casais. Então, se você perceber bem, você pegou a semana inteira com a família, né? Você tem reuniões de oração, são várias reuniões de oração que a gente tem lá. Tem uma oficial, que é de toda a igreja, mas tem outra que é com vários dentro da área do grupo da pessoa, por exemplo, reunião dos homens, reunião de oração só das mulheres. Nós vamos, ao longo do tempo, ter tudo isso, né? Várias vigílias. Isso tudo é importante para a vida da igreja. Mas o culto mesmo, assim, oficial, só no domingo nosso lá. E é suficiente para a igreja, né? Legal. E me fala uma coisa, a gente vê que todo ministério, né? Nós fizemos parte da Lapa, teve um momento assim, outras igrejas tiveram também. Você passou assim, qual foi o momento mais difícil, né? Existe, lógico, eu sei que existe, mas o momento mais difícil que vocês passaram no ministério da Carisma, ou você mesmo, assim, para assumir o pastorado, tudo, a dificuldade que você teve lá, né? Eu vou citar algumas por áreas diferentes. Primeiro, eu não posso negar como foi difícil a pandemia. Sim. Foi muito difícil. A dor era muito forte. De você ver irmãos partindo. Sim. Nós acompanhamos... Lá, a nossa casa se tornou uma espécie de central de informações. Sim, sim. Para tudo. Então, nós acompanhamos 145 mortes. Nós acompanhamos. Quando eu digo acompanhar, assim, acompanha desde que, pegou, foi lá, está no hospital, virou, tá, aquela coisa, entrou no respirador, tirou, voltou. 145. Se eu não me engano, é esse número. O número é em torno disso. Minha esposa tem o número exato. Ela acompanhou cada um. Então, foi muito dolorido, né, tudo isso. Então, eu não posso negar isso, como isso foi dolorido, de ver o que aconteceu com muitas pessoas, né? Isso é um ponto. Isso é uma área. Uma outra área de dificuldade da igreja é a época de eleição. Rapaz, eu bati um papo com a igreja agora, recentemente. Falei, gente, vamos aproveitar que esse ano não tem eleição. Deixa eu abrir o jogo aqui com vocês. Para de encher, entendeu? Para com isso, entendeu? Olha, não estou nem aí se você é vermelhinho, se você é amarelinho. Ceia, você vai sentar um do lado do outro e vai trocar o pãozinho lá com o irmão, entendeu? Vai amar, vai abraçar. Que história é essa de vocês nem ter Natal junto de família porque um vota no amarelinho, outro vota no vermelhinho? Não é? Igreja não é nem de direita. Gente, igreja não é de direita. Igreja não é de esquerda. Igreja é do céu. Igreja de Jesus, é do reino de Deus. Verdade. A igreja ela tem compromisso com o reino de Deus. Reino dos homens muda. Democracia não é bíblico. Dos piores é o melhor que tem. Né? Como já dizia o Churchill, né, no caso. Mas parecido com o que ele disse. Então, eu entendo que a igreja se prostituiu com a política, sabe? A igreja virou curral eleitoral, obrigação de votar no candidato do pastor. Homem, assim, candidato de Deus. Gente, Jesus não vota. Entendeu? Uma vez perguntaram, qual é o candidato da Carisma? Eu falei, gente, a Carisma é CNPJ. Quem vota é CPF. Entendeu? Quem vota é CPF. Lá na Carisma, eu falo, você tem a liberdade de votar em quem você quiser. Você é inteligente, mas minha dica, pesquisa, Sim. busca a sua opinião, conversa, puxa a capivara desses indivíduos que estão aí, não é? E não confie muito. Não é? Vote com dúvida. Ainda assim. Vote com dúvida, não é? Mas decida. Mas, por favor, aqui dentro eu não quero campanha. Eu não deixo de distribuir panfleto, não deixo de distribuir na porta.
porque eu tenho direito. Se ele quiser, ele tem que ficar Exatamente. 50 metros à distância. Mas ainda assim eu passo lá e falo, olha, eu gostaria que você não fizesse isso. Porque se você insistir, eu vou pegar o teu papelzinho, vou lá na frente e falar, ó, candidato tal, não votem. Porque está desobedecendo o que a gente fala aqui, entendeu? Então, a gente pede para não ter essa mistura, né? Então, a política realmente dividiu muito a igreja. No Brasil, dividiu. Dentro de casa, dividiu. Famílias dividiram, né? Então, eu prefiro que a gente não toque nesses assuntos. Não dentro da igreja, né? Então, agora... eu não acho que o pastor tem autoridade para dizer em quem votar. Estou sendo sincero. Minha opinião aqui, deixa eu falar aqui com os pastores, tá? Falando com pastores agora. Pastor, querido pastor, irmão querido, companheiro de ministério. O dom que Deus nos deu, que é um dom de influência, Deus nos deu um dom de influenciar pessoas. Ele foi dado para a pregação do evangelho. Eu não posso pegar esse dom que foi me dado para eu pregar o evangelho e emprestar essa influência para um candidato. Isso é adultério. É usar errado o dom. Sim. Eu não posso fazer isso. Paro por aqui, chega. Legal. Já falei demais. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que é um ensinamento para nós, né? E para você que está ouvindo também. Então, aprenda aí, tá? Detalhe, tá? Importante. Eu não sou contra cristão na Sim, política. isso. Eu não sou contra candidatos. Temos candidatos, temos vereador, prefeito, temos tudo isso na nossa comunidade lá, vice-prefeita. Tudo isso nós já tivemos na nossa comunidade. Não tenho nenhum problema com isso. Para mim é somente mais uma profissão, como qualquer outra. É um serviço à sociedade como qualquer outro. Tá? Como é o enfermeiro, como é o médico. Sim, tá? exatamente. É isso. Lá é todo mundo igual. Inclusive pastor, é tudo igual. Tá? E aproveitando esse gancho aí que você falou dos governantes e tal, da igreja, né? Nós até tocamos esse assunto lá fora também. O que você acha da área VIP na igreja? Imagina se fez. Gente, assim, o livro de Tiago resolve isso, né? O livro de Tiago resolve isso, que mostra que se você deu um lugar especial para uma pessoa só porque ela é rica e manda o pobre sair dali, aquilo é pecado, né? Eu não entendo por que as pessoas precisam chegar a esse ponto. Ah, mas se entrar um famoso lá, todo mundo vai querer estar perto. Ensina a igreja a parar de idolatrar. Acontece, sabe uma coisa? Eu acho que pastores gostam disso. Os pastores que fazem isso, eles gostam disso. Porque eles querem se sentir VIP. Tanto que eles não estão no meio do povo. Eles entram por detrás. Não está lá no meio do povo. Ele Verdade. é intocável. Não é? Uma vez eu fui pregar num lugar, né? E um irmão estava o tempo todo do meu lado ali, me atendendo. Achei, assim, uma simpatia, né? Falei, o cara me atendendo. Teve até um momento ali, né? Que era uma conferência e tal. Eu falei, irmão, eu queria... onde que é o bebedouro, né? Queria pegar um pouco d'água. Mas daqui a pouco já... negócio de água aqui na minha frente. Sabe assim? Era prático. A hora que eu fui pregar, o cara... um microfone todo ali só para mim. O serviço aqui é muito bom, né? Tal, né? Tudo bem. Acabou a pregação, tal, terminou. Estava indo embora, indo para o estacionamento, para o carro. O pastor junto comigo. Lá ele chama de apóstolo, né? Sim. O apóstolo lá junto comigo. E aí... esse rapaz aqui do meu lado, aí eu notei um ponto aqui nele e no cara que estava do lado do apóstolo lá. Aí eu virei que era meu amigo, um querido, né? Eu falei, ô, irmão, é segurança? Ô, pastor, né? Sabe como que é, né, Onésio? Ele chama pelo nome. Ô, Onésio, você sabe como é que é, né? Assim, hoje em dia é muito perigoso, né? Essas coisas. Ele até falou assim comigo, ele falou, e você não acha melhor você ter lá um segurança, né? Você tem uma igreja maior do que essa daqui, né? Tão grande e tudo mais. Eu falei, não, esse negócio só acontece com o apóstolo. Eu sou pastor, essas coisas não acontecem comigo, não. Rapaz, agora você pegou... Vou aproveitar esse gancho de novo, rapaz. Vocês querem Aí, encrenca, ele né? tem muito gancho. Gente, ó, Agora- eles querem recorte. Lá Eles vem- querem cortes pra internet. Ô, João, lá vem outra, tá, João? Aguenta aí. Apóstolo, o que você acha dos apóstolos da igreja? Olha, Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, Tiago, Felipe, Bartolomeu e o Judas que deu bola fora, né? Que é um dos 12 que deu bola fora. Depois você tem também Barnabé, você tem Paulo também, que é chamado de apóstolo. Você tem Andrônico e Júnia, que era chamado como notáveis entre os apóstolos. Júnia provavelmente fosse uma mulher, né? Então, e aí? Seria Júnias, né?
Então, e aí seria o quê? Uma apostila, né? Brincadeira. Mas você tem... provavelmente a Priscila e Áquila tenham tido ministérios assim. Você vê Timóteo também, né? Epafrodito ou Epáfras, se é a mesma pessoa. Silas e Silvano, se é ou não a mesma pessoa. Enfim, você tem outras pessoas chamadas de apóstolos. Então, eu acredito que Deus estabeleceu na igreja, Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu acredito em tudo isso. Minha questão não é título. Título é para gente VIP. Entendeu? Nem pastor é título. Nenhum lugar da Bíblia está escrito pastor fulano de tal. Por isso que lá na Carisma eu peço para ninguém me chamar de pastor. Sim. Eu peço para me chamar de Anésio. O nome é feio, mas é meu. Eu gosto do meu nome. Eu chamo de Anésio, não é desrespeito. Você lembra, tio Cássio? Lembra do tio Cássio? Eu Cássio. lembro muito bem do tio Cássio, né? O irmão que impactou tanto, né? Então, isso eu acho que é importante a gente se lembrar. Por exemplo, você não fala pastor Ademar de Campos. Você fala Ademar de Campos, você chama ele pelo nome. Por quê? Porque ele era da comunidade. Sim. As comunidades normalmente tinham essa pegada de ser mais próxima, né? De tirar um pouquinho esses títulos e tudo mais. Né? Tinha essa liberdade, era muito mais pessoal. Né? Quando surgiu o movimento das comunidades, lá atrás, tá? Que eu estou falando, na década de 80. Então, apóstolo, eu acredito que alguns irmãos têm ministério apostólico. Não, apóstolo não é o bispo da igreja, o suprassumo, sabe? Porque hoje em dia virou cargo, né? Então, você é aprendiz de ministério, aí você vira presbítero, aí você vira pastor auxiliar, aí você vira evangelista, né? Depois é pastor sênior, né? E aí Júnior trainee, depois você vira sênior, né? Aí você vira bispo, aí você vira apóstolo, e aí você vira, sei lá, arcanjo, semideus, né? Na verdade, aí você vira vereador, né? Aí vira vereador. Então, não é título, é função. E a função do apóstolo, a palavra apóstolo é enviado. Seria o mesmo que missionário. Sim. O apóstolo é o desbravador. Apóstolo é aquele cara que vai e desbrava e que lança fundamento do evangelho, é isso que é a função dele. Podemos ter um apóstolo local? Podemos, mas é um irmão que traz ensino que é fundamental para a igreja, que alicerça a igreja, que a Bíblia fala sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né? Se não me engano, Efésios 2:20. Então, acredito que existe ministério. O que eu acho que hoje existe é abuso. Para quê, gente? Entendeu? É título de nobreza. É título de nobreza. Antigamente, eu me lembro que quando não tinha essa modinha dos apóstolos, aliás, se você quiser, tem uma pregação lá na Carisma sobre isso. Eu dei um estudo sobre a história da igreja do século XX, de domingo isso, culto de domingo. Comecei lá do Azusa, né? Aliás, do Azusa não, lá do movimento antes de Evan Roberts, né? No país de Gales, Azusa. E aí vem, como é que surgiram os pentecostais? Como surgiu a Assembleia de Deus? Como é que surgiu a Quadrangular? Como é que surgiu a Universal? Como é que surgiu, né? Eu vim trazendo, né? Os movimentos. Falo do movimento das comunidades, dos movimentos da renovação, das igrejas renovadas, né? Por que a gente tinha união de mocidade? Então, eu vim lá do movimento dos jovens, lá que começou, que gerou as uniões de mocidade. Então, várias coisas para a gente entender a igreja dos nossos dias. E aí, falei também dessa judaização da igreja nesses dias, né? Pastor usando quipá, pastor usando instrumentação, paramentos judaicos, né? Acende candelabro na igreja. Essas coisas todas aí, né? Essas coisas todas. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, né? Mas por que você não coloca uma bandeira de Israel aqui, né? Eu falei, cara, assim, o Israel que está aí não tem a ver com a Bíblia, sendo muito sincero com você, tá? É outra coisa que está aí, é uma coisa totalmente política tal, e com um comportamento muito longe da Bíblia, inclusive, que esse pessoal anda fazendo, né? Mas assim, por que eu tenho que botar a bandeira de Israel? Vou botar uma bandeira que tem no meio dela um símbolo pagão. Que aquilo não é estrela de Davi. Davi não tinha estrela nenhuma. Tem nada de estrela de Davi. Vai buscar na arqueologia. Não tem nada de estrela de Davi. Não existe isso. Isso é um símbolo pagão que foi adotado pelos judeus, sim. Mas isso já, bem pra cá. Antes de Davi já existia a estrela, né? Não tem nada o símbolo da estrela. Daquele lá? Aquele de 6 pontas, ele é bem antigo. Bom, só se você está vendo de outros símbolos pagãos, mas daquele que os judeus passaram a usar, tem uma coisa mais ou menos da Idade Média para cá, não é? Que começaram a usar. É que os judeus começaram a usar, tá? Então, mas não tem nada a ver com Davi, não tem nada a ver com Bíblia, tá? Não tem nada a ver.
Eu falei, se é para colocar a bandeira que eu boto a do Corinthians, entendeu? Aí o povo não concordou com a história do Corinthians lá, né? Mas, assim, eu acho que essa judaização toda é desnecessária. E aí tem uma ali que eu falo sobre essa movimento apostólico atual, onde eu alerto a igreja com relação ao problema da gente fazer a hierarquização na igreja, né? Onde eu me considero superior a você, porque eu tenho um dom, alguma coisa. Quando os dons foram nos dados para servir. Isso. No reino de Deus, se existe uma pirâmide, é para baixo. Entendeu? Se tem uma pirâmide, ela é para baixo. Porque Paulo fala que ele se tornou escória do mundo. Sim. Entendeu? Se existe alguma coisa, a gente vem para baixo. A gente cresce para servir. Então, Exatamente. a gente cresce para dar suporte aos nossos irmãos, dar o ombro para o irmão subir, não é? Exatamente. Então, a gente tem que A gente vê tanto... servir. Servir, servir, servir. E a gente vê tanto pastor, apóstolo fugindo do povo, né? Aí não é pastor. Pastor tem que cheirar ovelha. É. Pastor tem que cheirar ovelha. Pastor tem que estar no meio do povo, tem que cheirar ovelha, tem que dar ombro, tem que se preocupar com aqueles que ninguém se preocupa. A maior preocupação da Bíblia, por exemplo, nos dízimos no Antigo Testamento, era com órfãos e viúvas. Essa era a preocupação. Sim. Por isso que foi estabelecido lá atrás. Inclusive para os estrangeiros, que a gente pode traduzir como refugiado. Tá? Então, órfão, viúva e refugiado. A igreja está fazendo esse trabalho? Se não está, ela não está seguindo o que as Escrituras precisam fazer. Por exemplo, o tanto que se gasta hoje com conferências e tudo mais para ter apóstolo, isso e aquilo, e não faz obras sociais? Que história é essa? Por que a igreja não faz obras sociais? Não é? Por que a igreja não é uma igreja que serve? Não é? Então, eu tenho esses questionamentos ainda que eu acho que precisa mudar. Eu achei bacana o exemplo que você deu, né? Que na própria Bíblia fala assim, não fala eu, apóstolo Paulo, fala Paulo, apóstolo de Jesus. Paulo, vírgula, apóstolo de Jesus. Nenhum lugar da Bíblia está apóstolo Paulo. Está no subtítulo, que é colocado pelos editores. Exato. Aí é colocado pelo editor, não está no texto original. Né? Ô, apóstolo Paulo, vem aqui. Não, em nenhum lugar ele chama Ô, assim. apóstolo Pedro. O irmão Paulo é o máximo que ele usa. O irmão Paulo, que Pedro chama dessa maneira. Barnabé era apelido, que era Barnabé. Ô, Simão Negão. Simão Negão, lá de Antioquia. Né? O Sirineu, lá, o Lúcio Sirineu. Né? Então, se nota que eles chamavam por apelido. Não tinha título. Não tinha título. Né? Aproveitando que você falou de dízimo aí, mas pra gente, como é que é o dízimo lá na Carisma, né? Olha, eu acho que toda ação deve ser voluntária. É importante nós contribuirmos, porque é mais ou menos o seguinte, vamos encomendar uma pizza? Vamos, a gente encomenda. Daí chegou a conta, como é que a gente faz? A gente racha, não é? Sim. Então, nós temos os custos da gente se reunir ali, né? Tem muita gente hoje no meio da igreja que ele é só consumidor, né? Ele chega lá só para consumir. Ele vai lá, utiliza, ele usa água, a luz, Exato. né? Ele usa tudo e vai embora, Vai né? embora. Então tem muito crente mão de vaca nesse sentido, né? Esses que não gostam de falar de dízimo, né? E aí, com relação a dízimo, eu só vejo que não há obrigatoriedade do dízimo, né? Porque, inclusive no Novo Testamento, que a gente doava tudo. E doar o tudo é doar a tua vida como um todo. Exatamente. Eu acho que é importante a gente entender o princípio do dar. E o princípio do dar se refere ao seguinte, veja bem, todos nós que nós trabalhamos, Sim. e aí nós vamos imaginar uma pessoa que seja assalariada, ela trabalhou para uma empresa, e a empresa paga para você o seu salário. O que é o seu salário? O que é o seu dinheiro? O seu dinheiro se refere a horas da sua vida que já foi embora, que você doou para aquela empresa e lhe pagaram por aquilo. Esse é o seu dinheiro, esse é o seu salário. Então, por isso que você não pode desperdiçar dinheiro. Você desperdiçou dinheiro, você está desperdiçando um desrespeito com a tua vida que você já viveu e que você entregou lá na empresa. Então, ao você fazer uma oferta para Deus, você está dando uma parte da tua vida para Ele. Um tempo seu que nunca mais vai voltar, representado naquele valor ali. Eu não acho que o dízimo é obrigatório, embora eu assuma publicamente o seguinte, desde os 11 anos de idade eu sou dizimista. E por quê? Por que eu entendo? Eu entendo que não existe maldição se você não der o dízimo. Porque a maldição toda foi levada na cruz. Sim. Acabou. Exatamente. Mas existe bênção.
Alguém fala, mas diz no Velho Testamento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Também no Velho Testamento você não acredita nisso? Eu acredito. Entendeu? Eles são abençoadas todas as famílias da terra. Você não acredita nisso? Eu acredito. Está no Antigo Testamento. Entendeu? O Antigo Testamento não é inválido. Inclusive, eu gosto de gente que chama de Primeiro Testamento. Né? O Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Então, eu acho importante as pessoas contribuírem, mas tem que ser de coração. Então, lá na Carisma, a gente fala assim, ninguém é obrigado a dar. Mas quem der, que seja de coração. O que a gente não faz lá na Carisma é assim, fazer 2 pregações no dia, uma só para o dízimo, outra para o culto, né? Eu acho que isso é uma tomada de tempo do povo, não tem necessidade. Lá a gente usa assim 2, 3 minutos ali, no meio do louvor, porque para nós, a nosso ofertório faz parte da nossa adoração. Se você não entendeu que você está adorando a Deus com suas ofertas, não dê. Não dê. Não é obrigado a dar, não pode ser dado constrangido, né? Alguém põe o envelope na tua mão, que nem os camaradas ensinam aí, né? Vocês já viram na internet aí, meu irmão, né? Pega o envelope e tal, e aí põe o envelope na mão do cara, e aí agora você vai dar o melhor aí para Deus. Gente, você constrangiu, tá todo mundo do lado dele ali olhando, né? Então, sem constrangimento, sem forçar nada, sem técnicas de arrecadação, né? Eu me lembro uma vez que nós estávamos numa reunião de pastores, era uma reunião que nós íamos reunir várias igrejas ali da cidade. Quem que vai fazer o ofertório? Um falou, fala para o Anésio. Aí o outro falou, não, o Anésio não sabe pedir. E eu respondi, olha, eu não sei, não quero saber, e o resto você já sabe. Entendeu? Então, eu acho desnecessário esse tipo de coisa. Então, a igreja abusou muito disso. Deixa eu abrir uma coisa aqui. Muito tempo atrás, nós fizemos uma pesquisa na nossa comunidade, ao redor dela. Nós nem estávamos nesse salão de reuniões, estávamos no salão de reuniões anterior. Fizemos uma pesquisa com mais de 1.000 pessoas. E a pesquisa só valia com quem não era evangélico. Se era evangélico, paz do Senhor, paz de Deus, Deus abençoe, tal, e acabou, não serve. A pesquisa só se via que não era evangélico. E a pergunta era, o que você não gosta na igreja evangélica? Fala pra gente. Rapaz, viu cada coisa. Mano, cada coisa. Falando mal de pastor, falando mal de... E onde o principal, campeão. Primeiro, nós não gostamos que uma igreja evangélica só fala de dinheiro. Dá dinheiro para pastor, né? Essa coisa toda, tá? Mas só fala de dinheiro o tempo todo. Então, eu acho que nós temos que ter um pouquinho mais de vergonha quando faz isso, sabe? Eu acho que falta vergonha em alguns pastores na maneira de pedir. É abusiva, é manipuladora. Então, diminui os custos, passa a gastar menos. Né? A igreja gasta com tanta coisa lá, gasta com vitral, gasta com isso, com tanta coisa desnecessária. Não é? Tem um lugar mais simples, né? Que fica mais fácil. Não acho que o pastor precisa de jatinho, gente, sendo sincero com você. Entendeu? Então, não precisa dessas coisas. Então, eu acredito que a igreja precisa ser mais polida nesse sentido. Como é que nós vamos alcançar o não cristão se nós estamos fazendo exatamente uma coisa que ele abomina que se faça? Então, quando fizer, tem que fazer com elegância, com educação. Né? Eu vejo que as igrejas abusam bastante. Eu vou te contar uma história que aconteceu lá na nossa comunidade. Um novo convertido. Rapaz, o cara se converteu. Aí converteu assim de feliz da vida do que Deus fez na vida dele, assim. Foi lá na frente, me deu um abraço, assim, falou, olha, minha vida foi assim, transformada, mudada. Pastor, preciso te mostrar. Ele falou assim, pastor, novo convertido, né? Me chama de pastor. Quem não é, quem é de lá, me chama de Anésio. Pastor, fazer uma coisa aqui. Pegou assim, documento do carro com a chave, pôs na minha mão, falou, estou doando para a igreja. Eu falei, meu irmão, é o seu carro, né? Falou, pastor, é o melhor que eu tenho. Tudo que eu tenho. Acabei de comprar esse carro. Esse carro é novo, é o meu carro. Estou doando aqui. Falei, amém. Aí tinha 2 irmãos assim perto de mim. Chamei esses 2 irmãos, né? Vem cá. Olha que lindo que esse rapaz aqui fez. Doou, né? Doou de coração, né? Vamos orar nesse momento, agradecendo aqui a Deus pela doação que ele fez, né? Eu falei, meu irmão, você está doando para Deus, né? Ele falou, estou doando para Deus. Então, tá bom, então vamos orar. Pus a mão nele, orei, Senhor, muito obrigado pelo coração que o Senhor deu para esse irmão, né? Tão desprendido e tudo mais. Esse carro é teu, tudo aqui está a chave, está tudo aqui. Amém. Eu lembro quando eu terminei, os irmãos ficaram meio olhando assim para mim, né? Achando estranho o que eu estava fazendo. Aí eu virei assim para o rapaz, pus assim na mão dele,
o documento e a chave. Falei, tá aí, meu irmão. Ele falou, não, mas eu dei para Deus. Eu falei, Deus não dirige. Ele precisa de um motorista. E nós acabamos de eleger você como motorista. Muito bem. Então, você vai cuidar desse carro, ele é de Deus. Você vai cuidar dele, você vai zelar por ele. E se Deus, que é o dono do carro, falar com você, olha, leva fulano lá no hospital, você vai levar. Você não tem opção. Porque você é dele, o carro é dele, tudo é dele. Então, você aprendeu muito bem. Então, seja um bom mordomo das isso aí. Da Bom, boca de muito Deus. bom. Então, eu acho interessante, porque agora imagina se eu pego isso do rapaz e uso para a igreja. A gente confunde Deus com igreja. Sim. Deus e igreja são duas coisas diferentes. Aliás, igreja é gente, aliás. A gente confunde igreja e igreja. Sim, sim. A gente confunde igreja de Jesus com igreja e instituição. A gente já faz essa confusão. Ah, eu vou lá na igreja. Não, a igreja está Não, aqui a igreja reunida. tá aqui reunida, né? Igreja é gente. A instituição é um suporte para a vida Exatamente. da igreja, não é? É isso que tem que Nós ser. vamos ao templo, É. né? E Deus e igreja são duas coisas diferentes. Sim. Ele deu para Deus. Então é para Deus que a gente tem que ter. Aí foi entregue para Deus. Sim, O rapaz sim. cuidou daquele que era de Deus, né? É isso. Tá certo. Eu me lembro, na época, lá na Batista da Lapa, com o pastor de Clava, que a gente, às vezes, vê em muitas igrejas, toda vez que vai pedir o dízimo, as ofertas, né? É uma pregação. E vai de novo. Longa. Você já sabe onde é que vai chegar. Exato. E eu me lembro que o pastor Davi sempre dizia, vamos agora para o culto dos dízimos e das ofertas. Só isso. Cantava um cântico. Cantava um canto e acabou. Acabou. Eu era Sabe? pianista lá, já começava lá tocando e Exatamente. cantava e Rapaz, o pessoal ia e fazendo e ofertório. quantas vezes eu já ouvi essa frase aí que tá no Velho Testamento, né? Se você não der, o gafanhoto vai tomar. Toma cuidado. Então, O gafanhoto vai tomar. ali no Antigo Testamento é verdade. Sim, mesmo. sim, é Ali verdade. mas no Novo não, eu estou exatamente. protegido, eu sou do Isso. Senhor. Não, O diabo está debaixo dos nós- meus pés, meu amigo. Nós falando que a maldição foi levada na cruz. Exato. Né? Exato. Então as pessoas ainda falam isso. Não, e aquela frase, o diabo vai cirandar na tua vida. Vai Imagina, os demônios cantando ciranda. Não, então é cada coisa que a gente ouve que. Rapaz, se você não tiver Cara. o seu foco na Bíblia, se você não conhecer a Bíblia, você cai. É sim. Uma Você manipulação, cai, uma né? distorção. Tem igreja que na hora da oração você levanta a mão para Deus. Na hora da oferta você levanta a mão porque é assalto. É legal. Né? Eu ia falar a igreja que mais cresce, mas a palavra igreja não cabe aqui. Tá? A gente vê muitos desigrejados. Diz que a quantidade que mais cresce no Brasil são os desigrejados. Né? E muitos pastores falam mal dos desigrejados, assim como tem outros que dizem que entende. E qual que é a sua posição? Qual é o seu entendimento em relação a isso? Tem muita gente decepcionada com a igreja. Eles amam a Deus, mas se decepcionaram com a igreja. E a igreja precisa repensar. Eu acho que nós, falo aqui para mim e os demais amigos pastores, nós precisamos parar para pensar. O que é que tem feito esse povo a não se envolver com a vida da igreja? E isso são pecados institucionais, não é? Que a gente tem. Tem muita situação no meio da igreja de pecados institucionais, de questões institucionais que simplesmente massacram as pessoas, decepcionam as pessoas. Ou outras situações, né, onde se deifica tanto ali o pastor, que o cara é um semideus, a hora que o cara peca, todo mundo se decepciona. Sim. Então, aí fala, eram pessoas que estavam atrás de homens, mas foram eles que os instruíram a ser dessa maneira, não é? Então, eu acho importante a gente ter um carinho maior com esse pessoal que está de fora, Sim, sim. sabe? E entender o mundo e a situação nos quais os fizeram ser fora da igreja. E vamos repensar nossa linguagem, né, gente? A linguagem evangélica está muito evangélica. Às vezes eu nem me chamo de evangélico. Falo, você é evangélico? Não, eu sou cristão. Porque às vezes eu tenho vergonha. Eu estava no shopping um dia, um cara bem alto, assim, pastor! Eu falei, sujou. Porque tá feio o negócio aí fora, gente. Tá feio. Uma vez eu estava indo para Carisma e nós... eu estava, assim, praticamente evangelizando ali o cara do Uber, né? Estava indo para Carisma, ali de Uber,
E o rapaz, comecei a falar com ele sobre obras sociais, sobre amor ao próximo. Sim, sim. O cara amou a conversa. E ele me deixou ali de frente, aí ele falou, carisma. Aqui é o quê? Eu falei, igreja, né? É uma igreja, tá? A linguagem que ele entende, né? Sim, sim. Ele falou, é católico ou evangélica? Eu falei, evangélica, o nome carisma eu lembro católico também, sim. né? Isso. Eu falei, é evangélica. E aí eu vi que ele ficou meio assim, né? Eu falei, você conhece a igreja evangélica? Ele falou, conheço. Eu falei, então, você conhece esses da televisão, que prega tal? Ele falou, conheço. Eu falei, então, não tem nada a ver. Aí ele fez isso mesmo, ele riu, né? Ele riu, falou, não, agora eu quero saber mais, né? Eu comecei a conversar com ele e tudo mais, ele falou, domingo eu tô aí. Ele foi ele com a esposa, os filhos já batizamos, Nossa. aí, entendeu? Então, a igreja precisa encontrar linguagem, Exato. a igreja precisa falar uma linguagem que o povo entenda. Não é? A gente precisa repensar nossas letras de cânticos. Sim. Anos atrás, lá nos grandes hinos nossos, a gente tinha essa dificuldade. Se Davi das vagas procelosas são. Meu Deus do céu, o que é Realmente. isso? né? Não é? Entendeu? A gente não sabia o que era e cantava. Agora, a mesma coisa hoje em dia, algumas canções, sei lá, que é estranho. É estranho, cara. é. Tem canção que Infelizmente, tá muito rosada, entendeu? Meio assim, tá estranho. É o chamado evangelho atual, né? Tem umas coisas estranhas hoje em dia, me Evangelho abraça, atual. me beija e tudo mais. É uma carência, meu irmão, sabe, do povo. Eu acho que a gente precisa ter uma linguagem que chega no homem e na mulher de hoje, né? Vamos tratar de assuntos que têm a ver com o dia a dia deles. Sim. Então, vamos ensinar esse povo a... por exemplo, se você quiser, você pode procurar lá na nossa lista de mensagens. No final de novembro do ano passado, eu ensinei sobre finanças Sim. na Carisma. Nenhum momento eu falei sobre dar dinheiro para a igreja. Uhum. Eu estava ensinando a pessoa como economizar, como gerenciar o seu próprio dinheiro, como se Administrar, organizar, né? administrar. Porque isso é assunto do dia a dia. Sim. Que o cara passa por um amigo do trabalho que fala, olha aqui, cara, como a Bíblia tem ensinos de sabedoria, Sim. não é? Ensino de relacionamento pai e filho dentro de casa, sabe? Mudar. Vamos tratar de assuntos como depressão, que são assuntos dos nossos dias. Isso. Não é? Gente com síndrome do pânico, e a igreja não ensina nada sobre isso, está expulsando o demônio de síndrome do pânico. Sim. Entendeu? Então, a igreja precisa mudar a linguagem. A igreja fala mais do diabo do que de Deus. Entendeu? É interessante, rapaz. Você olha lá na igreja, só fala do diabo, né? Agora, não é por nada. Vai lá na torcida do Corinthians para você ver. O time tá tão ruim que tu não começa a orar lá no final, entendeu? É verdade. Vou entrar um assunto agora. O Ayrton fazer uma pergunta que acho que vai pegar um pouquinho aí, né, Ayrton? A pergunta que nós conversamos no intervalo. Vai lá, vamos lá. Pergunta aí, manda ver. Meu Deus do céu, os caras fazem drama para fazer uma qual delas que é pergunta. aqui? É a última que você escreveu aí, Ayrton. Você quer saber se eu acho que o Corinthians vai ganhar? Caramba. Essa aí vai. O que você pensa sobre os pastores mirins? Como é que fala? Peraí. Eu estou tentando lembrar. Eu esqueci a frase. The Kingdom, the Power, the Bastard. É quase isso aí. Tá, vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, eu vou sair do campo comum que se trata hoje em dia. Mas vamos pensar o seguinte. Eu sei aí que o Ministério... não é o Ministério Público, é o Ministério Público fez uma denúncia que foi acatada pelo... Aqueles que cuidam da vigilância com relação a pais e filhos e crianças, que eu esqueci o nome. Vara da infância, né? É da vara da infância, mas tem aqueles O ECA, os agentes, eu esqueci o nome. O Conselho Tutelar, Isso. né? E aí proibiram ele de pregar e que ele tem que Isso. voltar para a Sim. escola. Veja bem, que tem que voltar para a escola, tem. Sim. Tá. Agora, por que não falaram isso para o Neymar? Neymar, aos 14 anos de idade, ou de 14 aos 16, ele mesmo falou que ele não tinha tempo para ir para a escola porque ele jogava e ele ia de escola de segunda e sexta. Ele não ia terça, quarta e quinta por causa de jogo. E por que não falaram isso? Por que não falaram para aquela menina que trabalhava com o Silvio Santos? Maísa, se não me engano era o nome. Isso, Maísa. Por que não mandaram essa menina parar de falar e dos pais? Porque falaram, não, os pais estão ganhando dinheiro em cima da criança, né? Mas por que não falaram isso com a Maísa, por exemplo? Entendeu? E por que agora com a igreja fala? Estou olhando um outro lado aqui agora. Sim. Que ninguém está falando disso Sim. daqui. Sim. Então é uma coisa, para você ver que nós estamos numa sociedade doente. E a sociedade doente também está dentro da igreja. Agora,
A Bíblia fala que não deve ser neófito. O neófito é inexperiente. A Bíblia fala isso. Então, se uma criança, um menino, de repente, é uma reunião pequena ali, você está dando uma oportunidade de ele expressar alguma coisa da fé dele no Senhor, qual o problema do menino fazer isso? Agora, a questão não só desse profeta mirim, como eles chamam, e outros que tem por aí, é a coisa antibíblica, não é? Aquilo, imagina, eu fui intérprete de inglês, eu ouvi um negócio daquele. Oh, meu amigo, aquele técnico da seleção brasileira que teve, como que é isso? Joel, né? Joel Santana, isso aí eu entendo, entendeu? Então, aí você tem o menino falando isso lá, né? E aí tem gente aí, né? Ice cream, né? Isso. Popcorn. Popcorn, né? Cílios, que eu não sei até hoje o que é isso que ele falou. Então, esse modismo todo, né? De falar inglês como sendo algo muito mais... como se... eu acho que o Brasil paga muito pato para os Estados Unidos. Eu acho isso um complexo de vira-lata enorme. Então, o cara achar que está falando em línguas e está falando inglês, parece que é maior do que... outra coisa, você tem algumas coisas que são incoerentes aí nessa história toda. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a igreja hoje dá microfone para qualquer um, que a pessoa vira pastor porque ela aprendeu a falar no microfone e não porque ela estudou. Pelo que eu me lembre, os bons pastores que nós já tivemos são pessoas que foram para o seminário, estudaram anos, alguns fizeram faculdade de teologia, ou se especializaram em alguma coisa, para quando abrir a boca eles têm conteúdo para falar. Agora, uma pessoa inexperiente, neófita, e você dando para a pessoa tal visibilidade, aí eu acho que isso é um grande perigo. Né? É um grande perigo. Então, veja bem, eu não sou contra gente nova a pregar, mas que tenha conteúdo. Sim. Que fale palavras de Deus. Que fale palavras... Eu pregava nessa idade dele. Sim. Com 16 anos de idade, eu pregava. Verdade. Entendeu? Agora eu estava fazendo testemunho, pregava na rua, pregava no ônibus. Verdade. Né? Eu pregava, dava estudo bíblico na escola dominical. Eu fui professor de escola dominical, né? Com 16 anos de idade. Então, mas estudava para isso. Lia as escrituras para isso. Agora, você chegar lá na frente, ficar com um monte de revelação e tudo mais, eu acho isso abuso. Agora, vamos tirar um menino de 16 anos. Quantos adultos não fazem a mesma coisa que esse moleque faz? Quantos adultos não fazem a mesma coisa? Sim. Entendeu? E a internet dando voz e vez para isso. Faz até pior, né? Faz até pior, é verdade. Faz até pior. A gente tem muitos pastores coaches hoje, né? Esse é um outro lado, né? Que é o coach. O cara lê lá um livro de autoajuda e aí ele prepara um sermão, encontra um texto bíblico em qualquer canto lá para dar suporte para o que ele está falando, de modo que você tirar o texto bíblico, o texto continua a mesma coisa, a pregação dele continua a mesma coisa. Então, precisamos repensar a igreja. Está faltando mestres da palavra, ensino das escrituras, sabe? O povo voltar às escrituras sagradas. Um irmão uma vez chegou para mim e perguntou, né, você acredita que nós estamos indo para um grande avivamento? Eu falei, não acredito. Ah, mas cresceu o número de evangélicos. Vamos pensar. Há muitos anos atrás, meu tempo até de adolescência e infância, os evangélicos eram de 3% a 5%. Hoje nós estamos em 35%. Alguns dizem que vai chegar até mais do que isso daqui a alguns anos. Né? Mas vamos pensar o seguinte. A corrupção diminuiu no Brasil 35%? Diminuiu o número de viciados e drogados em 35%? Diminuiu o número de pecados e tudo mais em 35%? Então, o que é isso que cresceu 35% que a gente não está entendendo? Então, a gente precisa requestionar, sabe, rever estas coisas que estão acontecendo na igreja. Eu vejo que os grandes avivamentos, eu fui um fã de estudar história, portanto, eu sou um fã de estudar muitos avivamentos, amei estudar a vida de tantos avivalistas do passado, ou movimentos de avivamento no passado, e eu vejo que os avivamentos vieram quando a igreja estava no fundo do poço. E o Brasil ainda não está lá, no fundo do poço. Em outras palavras, né? Você está achando que vai piorar? Acho que vai piorar. As vergonhas nossas vão ser cada vez maiores. E nós temos que tomar esse cuidado. Né? Legal. Então, esse é o que eu acho. É isso aí. É isso aí. Pessoal, estamos finalizando aqui o nosso papo com o pastor Anésio, né? E foi bom, foi ótimo, foi demais, né, gente? Foi demais.
Foi bom. Mas nós vamos finalizar diferente, né? Deixa ele fazer antes as considerações finais. Isso, as considerações endereço finais. da igreja, Tá bem. horário de culto. Dá mais Tá o bem, seu endereço aí, tá né? bem, tá bem, Dizer que foi um Faça prazer, tudo. né? Todo relato. Acho Uma mais honra, fácil uma você honra. localizar, você quer ver alguma coisa da Carisma. No YouTube é só você procurar Carisma Oficial ou com o mesmo nome no Instagram, Carisma Oficial, você vai encontrar. Todas as nossas pregações e estudos estão lá, no Carisma Oficial ali no YouTube, ou Carisma Comunidades. E a Carisma fica em Osasco, ali em Quitaúna. Se você for lá um dia, coloca no Waze ou no Google Comunidade Carisma, que você chega lá, não precisa colocar o endereço. Fica mais fácil assim, só você lembrar disso. Ou você fala, não consigo lembrar como é que era o nome do pastor que falou lá. Isso, você pegou uma amnésia e você lembra de Anésio. Anésio Rodrigues. Anésio na internet você vai encontrar o vovô Anésio e eu. Com esse nome. Né? Essa é a nossa comunidade. Então, muito obrigado por ter escutado a gente. Eu não sou dono de todas as verdades, por favor. Nem quero estar certo em tudo, apenas expus. Eles me perguntaram, eu respondi. O que E eu ó, pessoal, penso. falar uma coisa para vocês, vale a pena, viu? Que eu não cheguei lá ainda, mas vou. Mas durante a pandemia eu acompanhei muito seus estudos via YouTube, gostava muito. Vejo de vez em quando alguns posts seus, né? Vale muito a pena, gente. Vale a pena mesmo, que tenho certeza que você vai aprender muito com os estudos bíblicos da Igreja Carisma. Podia daqui. Ah, você conhece. Pessoal, nós vamos encerrar de uma maneira diferente. Vamos adorar a Deus? A música do nosso querido, amado pastor Walter Lima Filho. É a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui, hoje para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Deus isso aí. abençoe, querido. Amém. Uma Amém. ótima semana para você. Amém. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Obrigado, pastor Anésio. Obrigado, queridos. É isso aí. Obrigado. É isso aí. Valeu, gente.